Olá, sou Antônio Maciel, diretor do Instituto Luiz Mário Moutinho. Tenho a honra de receber nos nossos estúdios hoje aqui o professor Fabiano Tesolin, que é o coordenador da nossa pós-graduação de Recursos Cíveis e Precedentes. Professor Fabiano, seja bem-vindo. O nosso objetivo em fazer essa pós-graduação era unir a teoria e a prática. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de o que ajuda no dia a dia do advogado ele entender realmente de processos cíveis e precedentes, entender a técnica mesmo, uma boa técnica com bons professores, o que isso traz de relevância para ele no dia a dia. Bom, primeiro gostaria muito de agradecer o convite de estar aqui mais uma vez, sempre é um imenso prazer estar com amigos, né, conviver, gosto muito daqui, gosto da convivência no estudo, sou sempre muito bem recebido, um imenso prazer. Sobre essa pós de recursos cíveis e precedentes, né, que a gente está encerrando a primeira turma agora, um grande sucesso de passagem, com bons resultados, um feedback muito bom de todos os alunos. Nós implementamos durante todo o curso um nível muito alto de qualidade, seja com os professores, seja de conteúdo, seja das próprias atividades, com visitas presenciais em Brasília, nos tribunais superiores. Mas eu volto um pouco, né? Antes de falar da turma atual, eu gostaria de falar da concepção dessa pós. Quando foi planejado, quando foi concebida uma ideia de uma pós só de recursos cíveis e precedentes, o grande objetivo disso foi efetivamente seguir a grande lógica de um curso de especialização, né? Não existe, teoricamente, ninguém é especialista em tudo no direito civil, ninguém é especialista em tudo no processo civil. E os recursos cíveis e os precedentes, sem dúvida alguma, representam um grande nicho, né? Uma grande parte do processo civil, relevante parte do processo civil. Então nós desenvolvemos um conteúdo programático relacionado a todo o sistema recursal brasileiro, desde a teoria geral de recursos, recursos ordinários, ordem dos processos tribunais, recursos excepcionais e o sistema de precedentes, que com o Código de 2015 ganhou muita importância, muito relevo dentro desse contexto. Então são dois conteúdos que interagem o tempo todo. Mas eu acho interessante deixar bem claro que essa é uma pós ampla, né? Não é uma pós apenas para recursos em tribunais superiores, STJ, STF, também mas ela é mais completa do que isso. Ela também contempla a atuação do profissional, a atuação do advogado no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, no sistema recursal como um todo, STJ, STF. Então é uma pós que engloba todo esse conteúdo. A importância dessa parte do processo civil para o desempenho profissional. Eu sempre brinco que o processo civil não você tem que gostar, né? Você não tem uma opção em não gostar do processo civil, porque você precisa usar todo dia, né? Você exercendo a advocacia, você pode gostar de outras matérias, o direito material, sem dúvida alguma, mas o processo civil, ainda que você não goste, você tem que saber. Então não tem escapatória para o processo civil. E os recursos cíveis e o sistema brasileiro de precedentes, independentemente da área que você atua, ele tem uma importância absolutamente significativa no desempenho profissional. Porque muitas vezes aquela decisão desfavorável em primeiro grau de jurisdição, talvez sabendo trabalhar com o sistema recursal, você ganha muita chance, a potencial possibilidade, né, de você modificar essas decisões dos tribunais locais, TJ, TRF, né? Mas aqui, esse sistema recursal ele é muito particular. A imensa maioria dos profissionais de direito, isso no Brasil como um todo, tem dificuldade de compreensão de como ele funciona sistemicamente. Deixa eu colocar então mais um tempero nesse ponto aí. O advogado que domina muito bem o sistema de recurso, ele já tem que pensar lá na inicial, quando ele está fazendo a inicial, ele já tem que estar pensando no sistema
Isso facilita para ele, quando ele já está ali desenvolvendo a tese ali já no início da petição inicial ou até mesmo de uma contestação, né, para que ele possa já estar pensando no sistema recursal para usar a favor dele o sistema, não é isso? Que é o que vai ganhar tempo no fim. Lá. Essa é a pergunta que às vezes os jovens advogados perguntam, mas por que eu vou entender o sistema? Se você não entender o sistema, você está fora do sistema. Eu acho que isso é um grande diferencial. Isso é uma exigência do mercado, né? O profissional do direito, principalmente aquele que exerce a advocacia, estar alguns passos adiantados. Né? Então, quando você trabalha, seja em primeiro grau, para um recurso no tribunal, ou muitas vezes, não, eu tenho um tema, mas eu sei que o tribunal muitas vezes não entende dessa forma, eu tenho um entendimento diverso, e talvez eu consiga reverter isso num STJ, num STF. Né? Aqui vem também a importância de compreender o sistema de precedentes. Né? Nosso sistema de precedentes é um sistema relativamente jovem, em construção. Né? A gente discute muito isso na doutrina, mas o foco é discutir o sistema de precedentes, como ele afeta o dia a dia do advogado. Né? O dia a dia de quem trabalha com o processo, o dia a dia com as teses, né? Sejam temas repetitivos, temas em repercussão geral. E agora a gente tem uma grande novidade que foi introduzida na nossa Constituição o ano passado, que é a relevância da questão federal. Ela vai ser regulamentada pelo Congresso, a expectativa é que ela seja regulamentada em breve e entre em vigor o mais rápido possível. A implementação desse novo instituto no STJ também vai impactar não apenas lá no Superior Tribunal de Justiça, mas como o advogado vai exercer o dia a dia perante os tribunais. Porque assim como aconteceu lá na repercussão geral no Supremo, muitos temas vão ser decididos em última ratio, né, em última interpretação ou definitivamente, quando o STJ e o STF entenderem que aquela questão não é uma matéria que deve ser julgada por uma corte superior, ela vai ser decidida em última análise pelo tribunal de origem. Então, e muita gente ainda não parou para refletir sobre isso. Então, a gente, essa proposta desse curso de pós-graduação, ele realmente busca vanguarda, ele busca ponta. E como que a gente conseguiu conceber isso? Eu acho que isso talvez seja um dos detalhes mais importantes dessa pós. Nós estamos em Recife, no instituto que tem como proposta, Luiz Mário Moutinho, de trazer, e ele sempre fala isso sempre me chama a atenção, para Recife o que nós temos de melhor no Brasil, né, para que o aluno daqui tenha condições de ter a melhor qualidade possível e como se ele estivesse em qualquer lugar do Brasil. Então, nessa pós-graduação, eu acho que um dos grandes pontos de destaque é a qualidade dos nossos professores. São professores de instituições extremamente reconhecidas, de todas as partes do Brasil, inclusive daqui, os melhores daqui, né? Os melhores de Pernambuco, os melhores de São Paulo, os melhores do Paraná, os melhores de Brasília. Então nós conseguimos montar um grupo de professores que realmente é diferenciado. E o outro traço dessa pós que o senhor montou é a metodologia. Nós entregamos aquele conteúdo de metodologia investida, entrega-se um conteúdo para o aluno estudar com antecedência e deixa os 2 dias de encontro aqui com aquela pessoa, com aquele professor que é o grande conhecedor daquele assunto para tratar de assuntos práticos, de como acontece. Conta um pouquinho aí dessa metodologia aí, que isso também é um diferencial da formação. Sim. Não, eu acredito que esse seja um dos grandes diferenciais também. Porque não basta você trazer apenas um professor renomado, não basta você trazer um conteúdo aprofundado sobre determinado tema, porque é necessário que o aluno também se prepare para essa profundidade do debate, né? Para que o debate seja compreendido, esse aluno tem que estar preparado para entender os contornos desse debate. Então, esse curso também tem uma metodologia específica. Embora a gente trabalhe muito com a prática em sala de aula, com jurisprudência, com o entendimento de tribunais, com o sistema de precedentes, esse aluno ele chega preparado para o debate, né? O Instituto elabora um material prévio, material selecionado, material referencial,
para uma leitura prévia, para um preparo prévio, uma metodologia de sala invertida, para que esse aluno, essa aluna chegue nos dias das aulas presenciais, conhecendo o que ele vai debater, os principais pontos, aspectos mais polêmicos, e serve também esse material para muitas vezes para você relembrar, né? Às vezes o advogado já tem um certo tempo de formado, já tem uma experiência, não relembra alguns pontos dessa matéria específica. Então esse material ele serve para nivelar e serve para aprofundar algumas discussões, para que esse aluno, no dia das aulas presenciais, ele tenha um conhecimento já mínimo para que o entendimento de sala de aula evolua. Professor, já estamos chegando no nosso tempo final. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a jovem advocacia que está chegando agora, que teve uma formação muito conteudista, um pouco de departamento, esse negócio de processo civil 1, 2, 3, e aí se depara com uma realidade totalmente diferente, de você pegar essa ciência toda separada e encarar uma realidade que é complexa. E assim, eu queria que deixasse uma mensagem para essa advocacia, dissesse mesmo o caminho do processo, que eu sei que o senhor é um apaixonado por processo. O caminho do processo, ele te dá uma certa tranquilidade de entender o sistema, né? E qual é a mensagem para essa jovem advocacia que está chegando aí, que ela pode se apoiar no processo, que ela, se ela entender o processo, ela vai ter dias mais tranquilos ou não? Tem esse detalhe também. Aqui eu acho que eu tenho poucas dúvidas. Eu acho que o advogado, e principalmente o jovem advogado, ele precisa ter tranquilidade, né, para desenvolver, para construir uma carreira. E a carreira passa, sem dúvida alguma, pela compreensão do processo civil, de uma forma geral. Mas especificamente em relação aos recursos, eu acho que o que é mais interessante, dominar recursos, além da tranquilidade, que é bem importante, é resultado. Né? A gente tem que pensar, a gente pensa muito nessa especialização como algo que o aluno aprende hoje e usa amanhã. Né? Ele aprende, por que meu recurso não foi admitido? Em razão desses pontos. Como que eu faço para ter um resultado melhor num recurso perante um tribunal de origem? Né? Quais são os requisitos técnicos de um recurso? Mas não é algo teórico, e eu acho que aqui é importante bem ressaltar. A gente não está revisando ou não está falando o que ele aprendeu na faculdade. Isso já é um pressuposto para ele estar aqui. Né? Muitas vezes ele sabe essa matéria. A gente quer saber o que nós queremos apresentar para esse aluno, para esse jovem, muitas vezes um jovem advogado, um advogado em início de carreira, ou até mesmo um advogado já consolidado, mas que busca uma reciclagem, busca um aprimoramento da sua atuação, é mostrar que os recursos cíveis bem compreendidos significam um resultado. Eu acho que esse é o grande X, ele significa resultado prático. O advogado que não sabe trabalhar com recursos e não compreende o sistema brasileiro de precedentes, certamente terá muitas dificuldades de exercer sua profissão. As vitórias acabam sendo, nem sempre elas são as dificuldades, né, de você reverter decisões desfavoráveis. O recurso é isso, né? O recurso é o instrumento para você reverter uma decisão desfavorável. Ou muitas vezes como que eu faço para manter uma decisão que foi favorável diante de um recurso. Então essas variantes de prática, né, da advocacia vão ser bem trabalhadas durante todo o conteúdo dessa pós. Agradeço, você além de ser o nosso coordenador, é um grande amigo do Instituto, né, o Luiz de Mário, que tem esse sonho de manter uma instituição de qualidade aqui no Nordeste, em Pernambuco, que sempre foi pioneiro no direito e tem muitos processualistas também, né? Sim, de renome. Um celeiro de processualistas de qualidade. Justamente, então recebê-lo aqui no Instituto, para a gente é uma honra, além de ser o nosso professor, nosso coordenador, é um grande amigo nosso. Obrigado pela sua presença. Agradeço. Obrigado. E até a próxima. Então, até o próximo vídeo sobre o nosso professor de recursos e outras pós-graduações do Instituto Luiz Mário Moutinho.